Olá, futuros canadenses que assistem ao nosso canal, tudo bom com vocês? Belezinha? Então, hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu vi. Eu vi muitos vídeos atualmente, assim, recentemente. Eu tenho visto vários vídeos no YouTube falando sobre imigração aqui pro Canadá e falando que existe uma public policy dizendo que as pessoas que estão aqui com o visto de turismo podem transformar esse visto em um visto de trabalho. Isso é verdade, tá, pessoal? Mas é bom que vocês fiquem sabendo que para você conseguir transformar seu visto de turismo em um visto de trabalho, você vai precisar submeter, a empresa que vai contratar você, vai precisar submeter a um processo chamado LMIA, Labor Market Impact Assessment, que é a forma que o governo canadense tem para saber, para mensurar se aquela empresa está realmente se esforçando para contratar um canadense ou um residente permanente aqui do Canadá antes de contratar um estrangeiro, no caso, você, tá? Então, fica aqui com a gente que eu vou falar tudo sobre esse processo chamado LMIA, tá bom? Você com certeza já deve ter ouvido falar nisso. Eu sou o Carlos Sinibu, sou consultor de imigração regulamentado pelo governo canadense e fica com a gente que depois da vinheta, lógico, vou falar um pouco mais sobre LMIA, tá bom? Vinheta! Bom, antes de tudo, como sempre, gostaria de pedir a você que está aí pesquisando sobre imigração para cá para o Canadá, está olhando uns vídeos sobre processo de imigração para o Canadá e por acaso o YouTube recomendou nosso vídeo, você viu lá a nossa thumbnail, deu vontade de dar uma olhada. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no canal, tá? Botãozão vermelho aqui escrito inscreva-se. Acione o sininho da notificação, dê o seu like ou então o seu dislike caso você não goste do vídeo, mas se esse for o caso, deixe no comentário por que você não gostou, tá bom? O que você achou de ruim, porque aí a gente pode melhorar, tá? Não só aquela crítica sem sentido, mas uma crítica construtiva, tá bom? Então, dê lá seu like, seu dislike, comente. Se você gostou também, comente, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, comente, tá bom? E é isso aí, vamos deixar de lero, vamos pro vídeo. O Temporary Foreign Work Program, TFWP, é a forma que o governo canadense tem para suplementar assim, aquela força de trabalho no país quando não há trabalhadores canadenses ou residentes permanentes aqui suficientes para dar conta da demanda. Então, se você é um empregador, tá querendo contratar um trabalhador estrangeiro aqui no Canadá, você precisa submeter um processo chamado LMIA. Você já deve ter ouvido falar nessas letrinhas, tá? LMIA, Labor Market Impact Assessment. Essa aplicação ela vai ser analisada por um órgão aqui do governo chamado Employment and Social Development Canada, ESTC, que seria o equivalente ao Ministério do Trabalho aqui, tá? Você já deve ter percebido que os canadenses adoram umas siglas, né? Pois é, eu também. Os oficiais desse ESTC eles vão ter que determinar que nenhum trabalhador qualificado canadense foi deixado de fora, foi preterido em desfavor de um trabalhador estrangeiro nesse processo do seu recrutamento. O empregador ele vai ter que demonstrar que ele se esforçou ao máximo, ele fez o máximo possível para contratar um trabalhador canadense ou um residente permanente aqui, antes de contratar um estrangeiro para aquela vaga, para aquela função. Além disso, eles precisam demonstrar que o salário e os benefícios estão de acordo com o padrão provincial e federal para aquela vaga. Cada pedido de LMIA tem um valor de $1.000 por vaga, tá bom? Só de taxa do governo. Fora o serviço de um profissional de imigração, caso a empresa queira contratar para fazer esse processo, tá? Para orientar a empresa nesse processo. É importante destacar que o empregador ele deve anunciar essa vaga por pelo menos 4 semanas antes de submeter o pedido de LMIA. O empregador ele deve demonstrar que ele se utilizou de pelo menos dois outros métodos de recrutamento, além de postar a vaga de emprego no site oficial de busca por empregos aqui do governo,
que é o Canada Job Bank. Além disso, o empregador ele também deve publicar a vaga para aqueles grupos considerados minoritários, como os First Nations e pessoas com deficiência, por exemplo. O inglês e o francês são as duas únicas línguas que podem ser exigidas como um requerimento da vaga que está sendo anunciada, a não ser que o empregador consiga comprovar que o teu conhecimento de alguma outra língua seja realmente essencial para exercer aquela função. O processo de LMIA ele vai depender se o trabalho é considerado high wage ou low wage. E o que é isso? Low wage, high wage. Se aquela vaga que está sendo oferecida ela pagar menos do que a média da província, ela é considerada low wage. Se ela pagar na média da província ou acima da média, ela é considerada high wage. Mas por que isso importa? Porque são dois processos diferentes. Se a empresa estiver contratando um trabalhador high wage, ela tem que apresentar junto com a sua aplicação um documento chamado Transition Plan, junto com a aplicação. O que é esse documento? Esse documento ele vai garantir que a empresa está tomando todas as medidas como empregador para reduzir sua dependência de trabalhos estrangeiros ao longo do tempo. Essa é a ferramenta que a empresa tem para demonstrar que está fazendo o máximo para recrutar trabalhadores estrangeiros apenas como último recurso. Isso vai garantir que os trabalhadores canadenses estão tendo prioridades nesse processo. O empregador pode demonstrar isso como? Ele pode fazer comprovações que está investindo em treinamento dos seus trabalhadores, que ele está ajudando os seus empregados que são estrangeiros a obter a sua residência permanente, está dando apoio a eles. Eles podem demonstrar que estão contratando aprendizes canadenses, entendeu? Existem várias formas que a empresa pode demonstrar que está se esforçando para que a contratação de trabalhadores estrangeiros seja o último recurso. Agora, se a empresa está contratando um trabalhador low wage, não vai precisar submeter esse Transition Plan junto com o processo LMIA. Mas, para poder ter um controle sobre isso, o Canadá estipulou um teto, o governo canadense estipulou um teto para o número de trabalhadores low wage estrangeiros, trabalhadores estrangeiros low wage que uma empresa pode contratar. Isso, mais uma vez, uma forma de restringir a contratação de trabalhadores estrangeiros. Agora, se o empregador estiver oferecendo um salário abaixo da média da província, ele vai ter que, além de submeter o LMIA, ele vai ter que pagar pelo transporte do trabalhador estrangeiro, vai ter que garantir que ele vai conseguir pagar pela sua moradia, vai ter que pagar por um seguro-saúde privado até o trabalhador estrangeiro ser elegível para o seguro-saúde gratuito da província, vai ter que registrar o trabalhador temporário com o Workplace Safety Board provincial e ele vai ter que providenciar um contrato de trabalho. Se você recebeu uma proposta de emprego de alguma empresa canadense e eles vão precisar fazer o processo de LMIA, eles estão um pouco em dúvida sobre como fazer isso, não sabem muito bem como fazer, ou se você trabalha, se você tem uma empresa ou se você trabalha em uma empresa canadense que está precisando empregar trabalhadores estrangeiros, mas não sabe como fazer o processo de LMIA, ou se você tem qualquer outra dúvida com relação ao processo de imigração para cá, para o Canadá, entre em contato conosco através do e-mail sinibuime@gmail.com ou através das nossas redes sociais, Sinibu Immigration, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Facebook, ok? Vai ser um prazer ter vocês como amigos lá, tá bom? E, novamente, você também pode deixar seu comentário aqui, eu vou ter todo o prazer em responder e todo o prazer em ajudar você e eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma forma a realizar o seu sonho canadense, tá? O meu objetivo aqui é ajudar você a transformar o seu sonho Canadá em uma realidade, tá bom? Então, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!